Aleluia. Graça e paz, queridos. A graça e a paz, queridos. Glória a Deus. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Aleluia. Bom, quantos querem um tempo novo da parte de Deus? Glória a Deus. O título dessa palavra, se eu pudesse dar eu diria que é se preparando para receber o novo de Deus. Há critérios para isso. Nem todos recebem aquilo que Deus tem. Alguns estão na igreja há anos e anos e parecem estar no mesmo lugar. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele é uma posição. A bênção de Deus é uma posição. Se você não se enquadra nessa posição, a bênção cai do seu lado e você fica sem ela. O irmão do seu lado vai ser abençoado e você não vai ver nada acontecer. Bom, mas antes da gente entrar na palavra, quero agradecer o convite, dizer que para mim que é uma honra fazer parte desse mover. Sou pastor dessa igreja, do prédio, dessa igreja presente é o pastor Fábio, desse prédio, a igreja que se reúne nele, sou eu, quer dizer que você é muito bem-vindo também aqui. Sinta-se em casa. E eu quero dizer que em breve você vai ter um prédio igual esse também. Glória a Deus. Nós estamos trabalhando para isso. Sabemos que a família cresceu lá no Tatuapé e a casa está pequena. Mas Deus vai mandar uma casa maior. Creia nisso. Glória a Deus. Projeta para mim, por favor, livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Glória a Deus. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Alguém diz amém? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Diga glória a Deus. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e povos pela sua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Glória a Deus. Projeta para mim agora o capítulo 18, o versículo 18, 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus. Alguém diz amém pela palavra do Senhor? Glória a Jesus. Isso é uma palavra do Velho Testamento, do livro de Isaías, mas muito atualizada, porque está dizendo que Deus pagou um alto preço por você. Pagou um alto preço para te dar aquilo que você tem, para colocar você onde você está. Talvez você veio aqui falar, me chamaram, eu vou dar uma chance para ver se eu gosto desse evento. Não, é uma visão completamente errada. Você não pode dar chance para Deus. Deus é que te está dando chances recorrentemente para mudar sua casa, mudar sua família, mudar seu casamento, mudar os seus filhos, mudar a sua história, mudar a sua descendência. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Deus sempre quer te dar coisas novas. Ele sempre quer te dar coisas boas. E por que às vezes parece que isso demora tanto? Por que às vezes isso não acontece? Deixa eu te contar uma história.
da saída do povo do Egito, do povo hebreu do Egito, uma vez que eles haviam atravessado o Mar Vermelho até Canaã, seria um translado, um caminho, ainda com todo aquele monte de gente, umas 3 milhões de pessoas, por volta aí, pouco mais de 30 dias. Por quê? Se fossem homens andando, daria por volta de 20 e poucos dias. Homens, somente homens. Mas ali tinha mulheres, crianças, né, idosos, etc. Então, a caminhada ela não seria uma caminhada tão rápida quanto com homens andando. Então, vamos dizer aí que eles demorariam 3 meses para chegar às portas de Canaã. Mas a caminhada não foi legal, a resposta não foi boa, eles erraram, murmuraram, fizeram muita besteira. Mas eles chegaram em Cades Barneia depois de 1 ano e 9 meses. Quando eles chegaram em Cades Barneia, eles enviaram os 12 espias para espiar a terra. E depois daquele advento, aconteceu algo terrível. Eles voltaram, dos 12 que foram, apenas 2 creram. Os outros 10 voltaram com os mais terríveis relatos. Não só da terra prometida, mas de Deus. Eles foram para espiar a terra e voltaram com a visão completamente errada de Deus. Como se tivesse alguma coisa errada com Deus e não com a terra. Na verdade, não havia coisa errada com nenhum deles. Porque eles falaram, não, a terra é boa. Realmente, São Paulo é um lugar de gente rica. São Paulo é um lugar onde tem as maiores empresas, onde tem os melhores lugares para morar, os condomínios mais caros, os melhores prédios, os melhores bairros. Mas lá é uma terra de gigante. E Deus está querendo nos enviar para lá, para nos matar lá, para nos entregar nas mãos dos nossos inimigos. Queridos, e isso assim causou uma grande tristeza em Deus. Por quê? Porque do ponto de vista de Deus, não havia mais nada que Deus pudesse fazer. Alguém pode dizer, podia, pastor. Deus podia ter feito um milagre deles, não precisar de lutar com nada. Eles simplesmente irem para lá. Só que Deus não trabalha assim. As coisas, Deus ele vai fazer um milagre, mas vai exigir que você entre no processo. Fala isso para o seu irmão, Deus vai fazer um grande milagre, mas você vai precisar de entrar no processo. E esse processo, para que ele serve? Para sofrer? Não, para fazer você parecido com Ele. O processo que Deus coloca você é, no mínimo, para fazer você parecer-se com Ele. É que nós temos uma revelação muito curta da Bíblia. Os nossos olhos estão em muitas coisas durante o dia e muito pouco na palavra de Deus. Então nós ficamos com uma limitação muito grande do estilo de vida de Deus, do modelo de Deus, dos princípios de Deus, da palavra de Deus, de quem Deus é, o que Deus faz e como Ele age. E aí nós queremos que Ele age da nossa forma, de acordo com as nossas ideias. Então aquele povo, eles não deveriam demorar, ainda com altos e baixos, mais do que 2 anos para entrar na terra prometida. Mas quantos anos eles demoraram? Quantos anos demoraram? Fala mais alto. 40 anos. Pode existir muitas chaves do porquê que eles demoraram 40 ao invés de 2. Mas eu vou te dar uma delas. Vou bater em uma e aí depois eu falo de outras. Mas talvez é a chave mestra. Sabe o que é uma chave mestra? A chave mestra é uma chave que abre qualquer porta. Ela é uma chave que é usada e ela abre várias portas. Normalmente, chaveiros e ladrões, eles têm uma chave parecida com a chave mestra, que ele consegue abrir qualquer fechadura. E essa chave mestra foi o que eles falaram. O que eles falaram fez com que aquele caminho, aquele processo de 2 anos
virassem 40 anos. Pergunta para o seu irmão. E aí, meu brother? Nós vamos com 2 ou com 40? Você quer ficar 2 anos no processo ou 40 anos no processo? Não, Deus tem pressa. Tem não. Me perdoa te contrariar. Quem é eterno não tem pressa. Se você fosse eterno, você teria pressa para quê? Quem tem pressa é você, não é Deus não. Quem tem pressa sou eu. Deus está sentado no mais alto, sublime trono, imutável, inabalável, inalterável. Não vai mudar. Não interessa quantos bilhões de anos passem. Aliás, tempo nem é uma equação que move o céu. Quando Deus criou o homem, Ele colocou ele em um lugar que é delimitado por 3 dimensões: tempo, espaço e matéria. E ele não está sujeito a nenhum deles. Às vezes, né, quando a gente se converte, a gente começa a perguntar coisas sobre Deus. Mas quando é que Deus existiu? Não, Deus não existiu. Ele já era. Tem uma expressão que diz: Deus não existe, Deus é. Porque quem existe tem que ter sido criado em algum momento. Quem é, é. E a Bíblia diz que ele era o verbo. É verbo. Ser é verbo. Então, no início, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a hora que esse verbo abria a boca, o céu se manifestava. Alguém diz amém? Então, o tempo do processo do deserto na sua vida, você vai definir quanto tempo vai durar. Para de ficar perguntando para Deus quando é que vai acontecer. E anda o processo como ele tem que ser andado. Por quê? Porque ele já definiu os princípios. Está escrito: eu ponho na tua língua o poder da vida e o da morte. Você vai escolher. Então, fica tranquilo que eu não estou bravo. Tá bom? Se, na verdade, o pastor é alguém amoroso. E eu tomo posse dessa palavra. Tá bom? Então, não estou bravo. Estou apenas firme. Você não deve ser duro, mas sempre deve ser firme. Firmado em estruturas corretas, princípios corretos, numa palavra correta, tá? em caminhos que vão te conduzir a um resultado que a palavra de Deus nos diz que é esse resultado. Quantos aqui tiveram o privilégio de ir em Israel? Só eu? Não, tem mais gente aqui. Quantos aqui pela fé fala assim: eu irei a Israel? Amém, melhorou. Então, quando você ir a Israel, você vai notar algumas coisas. Quando você viaja para fora de um lugar que é predominantemente sua cultura, você cria uma visão um pouco melhor do que quem só fica no lugar. Por exemplo, meu filho fez seminário em Moçambique, então nós conhecemos a realidade de Moçambique, que é muito diferente do Brasil. Uma realidade piorada. Aí você conhece a Europa, uma realidade melhorada. Estados Unidos. Aí quando você vai a Israel, é diferente de tudo. Diferente de tudo. Assim, umas coisas assim muito peculiares quando você viaja para Israel. Uma delas é que nenhuma companhia não israelense viaja para Israel. Então não tem voo daqui para Israel direto. Você tem que pegar uma companhia aqui, você vai para a Europa, em algum lugar, Turquia, em algum lugar que uma companhia israelense voa para Israel. Por que Israel fez isso? Por uma questão de segurança. Uma outra coisa que você vai notar, se você for bastante observador, é que os aviões, quando você entra num avião israelense, é completamente diferente. Lá não tem aeromoça. Pelo menos, quando eu fui, não tinha uma aeromoça, tinha uma aerotia. É uma mulher assim de uns 60 anos de idade. E quem são as aeromoças? Não são aeromoças.
São uns caras assim de 1,90 m de altura, cabelinho, né? Baixinho, corpo atlético, só faltou uma faixinha assim escrito Mossad. Pronto para entrar em ação ao menor sinal de perigo. Então você entra, uma revista assim, muito forte. Na caravana que nós fomos, eu me chamo Isaías. Isaías é nome de judeu. Então, quando eu chegava, né, qual é o seu nome? Está aqui Isaías. Por favor, senhor. E tinha alguém na nossa caravana que se chamava Ismael. Irmãos, parou a caravana inteira só por causa desse cara. Foram fazer um pente fino. E tinha outra irmã que se chamava, acho que Fátima. E Fátima é a única filha de Maomé que deixou descendência. Aí, assim, o voo inteiro ficou parado por causa desses dois nomes, nem era dessas duas pessoas, porque as duas pessoas eram gente boníssima, eu conhecia elas. Lá em Israel, a hora que chegava, apresentava, né, o nome, você tem desconto. Oi? Sim, imigração. Minha esposa falou, a gente passou direto. E quem tinha algum nome, alguma coisa, não passou. Eu me lembro que, assim, eu cheguei junto com o pastor Wilson em uma loja. E o pastor Wilson não tem cara de judeu. Ele tem cara de Saddam Hussein, na verdade. Outro dia eu vi uma foto dele aqui, falei, colocaram a foto do Saddam Hussein no telão? Falei, não, é o pastor Wilson. Sério, eu estou falando sério. Eu falei, pastor, apaga essa foto, arranca ela. E aí nós entramos numa loja. Eu comecei a conversar com o cara. Falei, qual é o seu nome? Tal, falando inglês. Ele, Salomão, e você? Isaías, tal. Tal, beleza, tal. E eu falei, quanto é isso aqui? Estava comprando umas coisas, falou, 12. Mas para você, 10 dólares. Isso aqui, 20. Mas para você, 18. Aí, pastor Wilson falou, pastor, o cara aqui é gente boa. Ele deu um desconto para a gente. O pastor Wilson pegou as coisas, na hora de passar no caixa, ele falou, para você 18, para ele 20. O pastor Wilson ficou tão grilado. Ele falou, não vou comprar nessa loja não. Foi embora. Mas o cara me deu todos os descontos, sem problema nenhum. Assim, para você ver o que é essa questão. Só que quando você vai para Israel, e você fala, poxa, mas cadê a terra prometida que esse povo fala tanto, né? Terra que emana leite e mel e tal. Aí você anda em Israel, você vê muito deserto, muito. Rapaz, mas terra prometida tá mais para o Brasil. Isso aqui é uma pedreira, esse negócio. Só que, olha, Israel, 85% das terras de Israel não são aráveis. Significa que você não planta. Mas eles aprenderam algo. Eles aprenderam que quem infama a terra morre no deserto. Aprenderam isso. Para você ter ideia, existem em Israel próximo de 8 milhões de judeus. Fora de Israel, mais uns outros 8. Dão em torno aí de 16, 18 milhões de judeus no mundo. Isso é igual a 0,2% da humanidade. Então, Israel, judeus no mundo são 0,2% da humanidade. Então, se nós fôssemos fazer uma equiparação, para ser assim uma igualdade, Israel deveria ter 0,2% dos mais ricos, 0,2% dos mais inteligentes, você concorda? Porque se ele tem 0,2% da humanidade, então ele deveria concentrar também 0,2% de um monte de coisa. Só que quando eu fui fazer uma pesquisa, eu fiquei completamente surpreso. Israel tem 11% dos bilionários do mundo. É 50 vezes mais, proporcionalmente, ao 0,2% que eles têm. E por que isso? Porque eles aprenderam no deserto. Hoje, alguém, se você for a Israel e falar mal de lá, você é expulso. Por quê? Porque aprenderam. Quem infama a terra morre no deserto. E nós não queremos murmuradores aqui. Se você vai
para outras áreas, Israel surpreende ainda mais. Israel tem 22% dos prêmios Nobel da humanidade. Sabe o que significa? 100 vezes mais a média mundial. Os árabes são 300 milhões de árabes em volta. Você tem 8 milhões em Israel, 9 milhões, menos de 10. E em volta tem 300 milhões de árabes, querendo comer eles com farinha no almoço do dia seguinte. E não conseguem. Sabe por quê? Eles aprenderam a falar corretamente. Eles aprenderam o que Deus falou para eles no Velho Testamento. O que Deus disse? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Eles leram e guardaram. Por falta de conhecimento perece o meu povo. Foram estudar igual louco. Mas crendo na promessa. Deus tem uma promessa com eles. A promessa que Deus fez a Abraão não será revogada. Mas existe uma promessa superior para você. Porém, no mínimo, você precisa aprender o que eles aprenderam. Então, se tem uma coisa que precisa de ser inserida na sua vida, para você passar a experimentar um tempo novo da parte de Deus, é remover todo tipo de murmuração, todo tipo de palavra de morte. E a murmuração, às vezes ela vem disfarçada de uma reclamaçãozinha básica todos os dias. Quantos aqui são casados? Deixa eu ver. Ok? Quantos querem se casar? Deixa eu ver. Que bom. Quantos nem são e nem querem se casar? Deixa eu ver, porque tem gente que não levantou a mão. Mas tudo bem. Para você experimentar o novo de Deus, você tem que remover da sua vida aquilo que atrai demônios. Murmuração atrai demônios. Pergunta para o seu irmão, como é que está o nível de murmuração na sua vida? O que é murmuração? Reclamação. Tudo tem defeito, tudo está ruim, tudo tem um problema. Acordou, já tem algo para reclamar. Antes de dormir tem alguém para falar mal. Quantos querem experimentar o novo de Deus? Quantos querem que Deus faça uma coisa nova? Pergunta para o seu irmão, você quer algo novo da parte de Deus? Permaneça na posição do propósito. Por que demora tanto? Porque nada acontece da noite para o dia. Você já viu alguma árvore que produz algum fruto da noite para o dia? Não, não tem. E quanto mais gostoso ele for, às vezes pode demorar mais. Você pega um pé de jabuticaba, um pé de laranja. Quantos anos demoram para dar um pé de laranja? Não é de uma semana para outra. Isso vai demorar tempo. É necessário que esse pé de laranja permaneça sendo pé de laranja durante todo esse período, até que ele venha dar fruto. Se esse pé de laranja desistir de for pé de laranja, fala, não, está demorando demais, eu quero ser pé de manga agora. Aí começa um novo processo para virar manga. Não, está demorando também, vou começar um processo para virar abacate. Quando é que vocês acham que esse negócio vai dar fruto? Não vai dar fruto. Só frutifica quem permanece, quem persevera. Casamentos que dão certo são casamentos que permanecem. São cônjuges que abrem mão, que permanecem. Eu brinco, né? Sempre aqui na Vila Mariana, talvez já tenha falado isso lá no Tatuapé, que o marido ele precisa ser o sol da casa. Já falei isso, não já? Pois é, vou falar de novo. Acho que tem alguém aqui precisando de ouvir isso novamente. As irmãs dizem amém? Amém. Pois é, o que é um sol? Sol é um astro necessaríssimo à sobrevivência da terra. E ele, amanhã, ele vai nascer, vai brilhar e vai se pôr. Certo? Sim ou não? E depois da manhã? Ele vai falar, não, hoje não, todo dia. Ah, assim é demais. Ele vai falar isso?
que vai acontecer? Nascer e se pôr. Mês que vem. Pois é, uma casa precisa de um homem que seja como o sol, estável, previsível, protetor, provedor. Sim ou não? E as mulheres? A mulher é a lua, terrivelmente. A lua tem um dia que ela nasce, tem um dia que não. Um dia ela é crescente, outro dia ela é minguante. Um dia ela está cheia, outro dia ela está vazia. Quando eu vejo uma mulher querendo morrer, eu dou um desconto para ela. Sua mulher já quis morrer um dia? Ou é 2 vezes por semana? Sua mãe querer morrer, dá um desconto para ela. Seu pai? Não, aí não. Cadê os homens aqui? Os homens também podem querer morrer um dia. O homem não tem que ser sol? Tem. Mas deixa eu te falar, é um dia. Alguém desses homens já quis morrer um dia? Se já quis, acabou. Não pode mais agora. Já gastou a chance que tinha. Então, cadê os homens aqui? Pois é, você pode querer morrer. Não tem problema não. Mas é único que você escolha bem o dia que você vai querer morrer, porque é só aquele. E você, mulher, o dia que você vê seu marido morrendo, você dá um desconto para ele, porque você quer morrer toda semana, deixa ele morrer, querer morrer pelo menos uma vez na vida. Casamento é um negócio que provoca sentimentos suicidas, homicidas. Uma vez perguntaram para a esposa do Billy Graham, já velhinha, né, perguntaram para ela, uma entrevista, né, que estava sendo passada, acho que na BBC, se não me engano, um canal de televisão americano, e perguntaram para ela, ei, você que está com 50 e tantos anos de casada, você nunca teve vontade de separar do seu marido, não? Ela falou, não, até que separar, não. Mas matar, perdi as contas. Por quê? Porque a mulher é essa lua, né? Então deixa a mulher ser lua. Mas não deixa de ser sol, não. Por favor, homem. Seja o sol da sua casa. Seja o sol da sua família. Seja o sol da célula que você lidera. Seja o sol da rede que você lidera. Pressão todos nós passamos. Passamos ou não? Mas seja sol. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como o romper da alva, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. E quando se torna dia perfeito, uau! É algo sem variação. Então a sua esposa precisa de alguém para ela se firmar. Principalmente os homens que são mais emocionais. Né, assim, chora lá na frente do pastor, não chora na frente da sua esposa, por favor. A hora que você estiver bravo, grilado, pastor Fábio, quem mais? Né, os pastores. Estou precisando de um ombro para chorar. Vai lá e chora. Chegou em casa e aí, mano, tudo bem, meu amor, aqui tem café no bule, tá ligado? Tá tudo certo. Mas tem um problema, vai ser resolvido. Fica tranquilo que tem homem nessa casa. Tem uma expressão que uma vez eu morri de rir quando li, e sempre que eu lembro, eu ri também. John Maxwell, ele fala o seguinte, que alguém medroso é quando as pessoas sabem que ele está com medo, Deus sabe que ele está com medo, o diabo sabe que ele está com medo, todo mundo sabe que ele está com medo. Mas alguém corajoso, assim, um cabra corajoso, é quando só Deus e ele sabem que ele está com medo. Entendeu? Então, coragem não é ausência de medo. É quando só Deus e você sabe que você está com medo. Quando só Deus e você sabe que lá tem um frio na barriga. E quando isso acontecer, fica na posição. Seja o sol da casa. Ainda que você não saiba como você vai fazer para resolver o problema A, B ou C.
aquela conta. Como é que você vai resolver aquilo? Deus proverá. Pode falar sempre assim. Fala assim, ó, Deus vai prover. Quando você não souber como resolver, diga, Deus vai prover. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus vai prover. É Ele quem abre a porta, é Ele quem faz o milagre, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos abençoa. Olha, Ele deu o Egito por sua causa. O Egito era a maior potência do planeta na época. É como se Ele estivesse falando hoje para você, olha, dei os Estados Unidos inteirinho por você. Você acha que você tem valor, sim ou não? Hã? Alguém diz glória a Deus? Aleluia. Então, primeira coisa, risca todo tipo de murmuração da sua vida. Quem anda comigo sabe que eu aprendi a viver de uma outra forma. Quem está mais perto. Eu respiro, aleluia. Quando entro no meu carro, sento no carro, falo, aleluia, glória a Deus. Quem está comigo sempre percebe isso, porque já ficou natural. E eu não disfarço mais. Independente de quem está comigo, eu falo, glória a Deus. O Senhor é bom. Isso virou um estilo de vida. Olha, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro versículo, tem algo poderoso que Deus nos ensina. Está escrito lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, a melhor versão seria se tornou. Está escrito que ela era sem forma, mas não era sem forma. Ela se tornou sem forma e vazia. Por que ela se tornou sem forma e vazia? Porque Deus não cria nada sem forma e vazio. Simples assim. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra se tornou sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí disse Deus, o que Deus disse? Haja luz. Nota que ali tem caos, desordem, bagunça, trevas, abismos. Deus não começa a procurar culpados para aquilo. Ele não começa a discutir sobre aquilo. O que ele fala? É a primeira vez que Deus fala na Bíblia. Todas as vezes que algo acontece, a primeira vez na palavra de Deus, tem algo que precisamos aprender. Dentro da ciência, né, das leis de interpretação da Bíblia, quem estuda essas leis, tal, é hermenêutica. Dentro da hermenêutica existe um princípio chamado princípio da primeira menção. E esse princípio, ele diz o seguinte, que todas as vezes que um primeiro assunto é citado na Bíblia, todas as vezes que esse assunto for citado na Bíblia, precisa analisar aquele contexto da primeira vez que ela é citada. Então, por exemplo, quando diz que Abraão creu e foi justificado, isso a partir de então se torna quase que um princípio em toda a Bíblia. Quem crê é justificado. E está até hoje. Então Abraão creu e por isso ele foi justificado. Não é pelo que ele fez, é pelo que ele creu. Então quando Deus diz algo, a primeira vez, é a primeira vez que alguém está falando e é Deus que está falando. O que Deus fala sobre o caos? O que ele fala sobre o caos? Não, ele não fala sobre o caos. Qual é a reclamação que ele fala sobre o caos? Ele não reclama. Ele conversa com alguém sobre aquilo? Não. O que ele faz? Ele chama à existência as coisas que não existem. Ao fazer isso, ele está nos ensinando. Isso dá a entender que o propósito da sua voz não é se comunicar em primeiro lugar. Se fosse isso, Deus o faria a primeira vez que ele abriu a sua boca. Deus também se comunica. Lembra quando ele vai fazer o homem, o que ele fala? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora ele está se comunicando. Agora ele está trazendo unidade. Ele está falando sobre a unidade entre ele, Jesus e o Espírito Santo.
Mas qual que é a primeira coisa que ele faz? A primeira coisa que ele fala: haja. Isso traz para nós o seguinte, que o primeiro propósito da sua voz não é se comunicar, é trazer à existência as coisas que não existem. Por isso, todas as vezes que você abrir a sua boca, as suas palavras nunca serão neutras. Ou elas irão edificar, ou elas irão destruir. Ah, eu falo algo neutro, então você está destruindo. Por quê? Porque tudo aquilo que não edifica, está fora. Tudo aquilo que não coopera, Jesus falou, a quem não ajunta, espalha. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então eu queria te dar uma sugestão. Para todos os dias que você acordar, você ter uma espécie de um ritual de palavras que você vai dizer. O que você vai dizer quando você acordar? Está atrasado? Dormiu mal? Tem muitas coisas para resolver nesse dia? Eu aprendi que a primeira coisa que eu deveria declarar no meu dia, quando eu acordasse, é declarar como será aquele dia. É chamar à existência naquele dia as coisas que ainda não existem. Tem um problema? Então chama a solução. Tem coisas para resolver? Chama a existência a solução. Fala da solução. Deixa de falar dos problemas. Deixa de falar que não tem dinheiro para mudar de prédio. Começa a falar do prédio novo que Deus vai dar. Deixa de falar de como esse prédio é ruim. Começa a falar do como vai ser bom o novo prédio. Quando nós fazemos isso, nós geramos esperança. Esperança é algo que é gerado através daquilo que nós falamos e pensamos. Existe uma escadinha. Você pensa, o que você pensa, você sente, seus pensamentos são gerados através, daquilo que você vê, das suas percepções, e aquilo que você pensar vai produzir algo, vai produzir os seus sentimentos. Se você está sentindo algo ruim, isso é resultado de pensamentos ruins. Todos os seus sentimentos são provenientes daquilo que você pensa. Os pensamentos, eles vão gerar a sua comunicação, seja ela interna ou externa. O que é uma comunicação interna? É aquela comunicação que você não fala externamente, mas você está falando internamente. Você está conversando com você. E talvez essa comunicação é mais perigosa do que a outra. Porque ele está conversando o tempo inteiro coisa ruim. Mas como tem gente para o lado de fora e ele não quer falar aquilo, então ele não fala, mas para ele está falando. Então pensamentos, sentimentos, comunicação e depois resultado. Qual é o resultado que você espera? Incrível que tudo isso está na palavra. O que a Bíblia fala sobre os pensamentos? Finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Qual é o pensamento que você tem a respeito das suas finanças? Qual é de impossibilidade ou é de possibilidade? Qual o pensamento que você tem a respeito do seu casamento? Possibilidade ou impossibilidade? Cadê o grupo de louvor? Pode subir. Para você trazer aquilo que é novo da parte de Deus, tem que remover aquilo que é velho. Pensamentos velhos, modos operantes velhos, hábitos velhos. Como é que eu mudo os meus hábitos? Declarando. Certa vez alguém falou, pastor, eu não consigo parar de odiar. É porque você não falou ainda. Não falei o quê? Você não falou que perdoa. Mas como é que eu vou falar que perdoa? Abrindo a boca. Eu não consigo. Se você não conseguir, você está endemoniado. Aí muda de nível. Então como é que eu vou perdoar se eu não consigo? Declarando todo dia que perdoa. Olha, tem uma oração que deixa o capeta endemoniado. É você orar para Deus abençoar aquele que você tem problema.
Quando você ora para Deus abençoar quem você tem problema, a primeira oração vai ser assim, vai ser quase que uma oração em línguas. Senhor, abençoa aquele miserável. Aí você vai e começa a arrancar os miseráveis, todas aquelas outras palavras que você, se não falou muito, pensou muito. E quando você odeia alguém, não tem como você ser abençoado. Pelo contrário, você está se tornando cada vez mais igual a essa pessoa. Presta atenção que eu vou te falar, eu vou falar de novo. Quando você odeia alguém, você vai se tornar cada vez mais parecido com essa pessoa que você odeia. E no decorrer do tempo, você vai praticar as mesmas coisas que essa pessoa pratica. Aquilo que você odiou, que ela fez com você, é o que você vai realizar e vai fazer com outras pessoas. Por quê? Porque ao meditar nisso o tempo inteiro, você vai se parecer com ela. Sabe por quê? Você toma banho com essa pessoa, dorme com ela, almoça com ela, viaja com ela, sai de férias com ela. Ao fazer isso, não tem jeito. Diga-me com quem andas e eu vou dizer quem você é. Pergunta para o seu irmão. E aí, irmão? Vamos perdoar ou ser igual àquele ou aquela? Tira isso da sua frente. Você é nova criatura. Você não pertence mais a esse mundo. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo.